Bom dia, nação santista. Eu sou Giovanni Martinelli, um dos responsáveis pelo Diário do Peixe. Estou passando aqui para a gente falar um pouquinho sobre Jorge Sampaoli e o esquema com três zagueiros, um esquema que não funciona, não funcionou normalmente novamente ontem contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E daí, antes que comecem a falar, o Santos não jogou com três zagueiros, tal. Eu vou esclarecer uma coisa didaticamente para quem acompanha o nosso canal, acompanha o nosso site, as nossas plataformas, né? Quando o Diário coloca que o Santos jogou com três zagueiros ou vai jogar com três zagueiros, em nenhum momento o Diário colocou que o Santos vai jogar com uma linha de três atrás, seja o 3-4-3, que é o esquema que o São Paulo usava no Chile e adorava, com o Medel pelo lado direito, tal, fez muito sucesso lá, nem o 3-5-2. A gente não fala que vai jogar com uma linha de três, até porque uma linha de três atrás, você pode muitas vezes ter dois zagueiros e um lateral, dois zagueiros e um volante. Isso acontece muito nos principais clubes da Europa, a gente vê isso acontecer. Quando a gente fala que joga com três zagueiros, a gente fala que joga com três jogadores com características de zagueiro, né? Então, assim, se você joga com o Lucas Veríssimo de lateral, ele não é um lateral, ele é um zagueiro jogando na lateral. Se você joga com o Luan Pérez na lateral esquerda, ele é um zagueiro jogando na lateral esquerda. E não funciona, tá claro que não funciona, né? Muitos técnicos querem, eu já expliquei isso umas vezes nas nossas lives, eles querem jogar com lateral alto, pensando em bola parada, né? Porque eles querem ter 5 jogadores altos na área. E normalmente quais são os 5 na grande maioria dos times, né? Os dois zagueiros, um volante é alto, o centroavante é alto, e eles gostam de ter um lateral alto para aumentar a estatura na bola parada, seja escanteio, falta perto da área. Então normalmente eles querem um lateral alto. Eu pensei que pudesse ser essa a justificativa para a escolha do São Paulo, mas não é. Então, e não funciona por quê? Porque zagueiro está acostumado a marcar um tipo de jogador, que é o centroavante de referência, o atacante de referência. Que é um cara que está acostumado a jogar de costa pro gol, é um cara que tem certo tipo de movimentação, é um cara que normalmente é mais lento do que os extremos, do que os atacantes que jogam pelo lado. Então, o zagueiro por característica, o zagueiro de origem, ele está acostumado com esse perfil de marcação. Quando você pega um zagueiro e coloca ele para o lado, muda tudo. Muda tudo por quê? Porque ele vai marcar um atacante mais rápido, um atacante que está acostumado a jogar de frente para o gol, é totalmente diferente, e vai jogar contra o atacante que percorre muito mais espaço. O centroavante não é, por mais que ele volte no meio campo, assim, isso é raridade, né? Agora o atacante de lado não, o atacante de lado tá toda hora indo e voltando. Então assim, você coloca um zagueiro que tem uma característica peculiar para marcar um jogador que é mais rápido que ele, que está acostumado a jogar de uma forma que ele não está e com mais campo para cobrir. É claro que não vai dar certo. O Lucas Veríssimo é um dos jogadores com mais cartões amarelos no Campeonato Brasileiro, muito porque todo jogo que ele jogou como lateral direito ele tomou cartão. Então a gente pode até fazer um paralelo, né? Jogo contra o Botafogo no Rio. Lucas Veríssimo de lateral direito tomou cartão amarelo, foi expulso e o Santos ganhou o jogo porque o Marinho achou o minimício aleatório e porque o Botafogo tem um nível técnico completamente diferente do Atlético Paranaense. Ontem o Luan Pérez fez uma falta dura no começo do jogo, poderia ter tomado amarelo, não tomou. Fez outra falta dura, tomou o cartão amarelo. A gente brincou. Eu falei antes do jogo na transmissão que nós fizemos aqui no nosso canal no YouTube, você consegue ver aqui, tá aqui com transmissão que contou com a participação do nosso grande amigo, parceiro Ademir Quintino. Você consegue ver aqui, a gente falou antes do jogo, olha, tenho certeza que o Luan Pérez vai tomar cartão amarelo. Depois, quando ele tomou o cartão amarelo, a gente falou, ó, tá na hora de mudar, não adianta correr risco. Coloca o Felipe Jonathan, ou então coloca o Carlos Sanches no lugar do Luan e desloca o Pituca para lateral. Alguma coisa precisa ser feita. Ele tomou o cartão. Aí a gente falou até
quando o Luan Pérez, eu falei pessoalmente, quando o Luan Pérez teve aquele choque com o Everson e ficou caído no campo, eu falei, olha gente, ele manda os sinais, a gente tem que entender, tá na hora de trocar. Não trocou o Luan Pérez foi expulso e qualquer chance de reação que do Santos foi por água abaixo, porque como eu disse, o Atlético Paranaense não é o Botafogo. A gente tem aqui, ó, são 10 jogos do Santos com esse esquema com 3 zagueiros, ou seja, sendo um deles jogando pela lateral. CSA e Santos, Palmeiras e Santos, 4-0, São Paulo 3-2 no Santos, Cruzeiro 2-0 no Santos, Santos 1-1 com o Atlético Paranaense, Flamengo 1-0 no Santos, Fluminense 1-0 no Santos e as 3 últimas derrotas do Santos no campeonato, né? Atlético Mineiro eram 3 zagueiros, Fortaleza eram 3 zagueiros, Atlético Paranaense eram 3 zagueiros. Então o que a gente quer dizer, explicar é que assim não funciona por isso. Eu dei a explicação aqui, pega cara mais rápido, com mais campo para cobrir, com um cara que joga diferente. E não vai, claro que não vai dar certo, né? E além disso, tem um reflexo no ataque. Vocês podem perceber, toda vez que o Santos jogou com um zagueiro na lateral, o atacante do mesmo lado teve dificuldade. Então, assim, o Soteldo contra o Atlético Paranaense não foi bem. O Marinho só cresceu e teve um ótimo rendimento quando ele passou a jogar com o Pará e com o Vitor Ferraz ali na direita. Por que isso acontece? Porque, por exemplo, quando você tem o Luan Pérez na lateral esquerda, a defesa do Atlético Paranaense sabe que quando a bola chega daquele setor ali, só precisa se preocupar com o Soteldo. Porque o Luan Pérez não vai fazer nada, ele não vai fazer uma ultrapassagem para chegar na linha de fundo, ele não vai entrar em diagonal, ele não vai chutar de fora da área, ele não vai fazer nada. Então o defensor sabe, olha, vamos marcar o Soteldo que ele vai tentar individualizar, vai ficar só em cima dele. Era a mesma coisa do lado direito com o Veríssimo. Quando você tem um lateral, por mais que o lateral não tenha tanta característica, você pode questionar se ele tem qualidade ou não, mas ele é uma ameaça. Ao menos uma ameaça de acertar um cruzamento, acertar uma enfiada de bola. E com isso, com o Veríssimo e com o Pérez, esse risco não existe. Então, o atacante que joga pelo lado sempre cai de rendimento. Esse tipo de coisa que a gente não consegue entender, esse tipo de coisa que precisava ter um executivo de futebol no Santos para mostrar para o São Paulo, e hoje não tem, porque o São Paulo faz o que quer no comando do Santos. E assim, só para deixar claro antes que comecem a falar, o trabalho do São Paulo é ótimo, o Santos é um time muito bem treinado, os jogadores sabem o que eles fazem. No jogo contra o Atlético Paranaense, a formação com 2 caras abertos e 2 jogadores flutuando ali, não tinha um falso 9, tinham 2 jogadores flutuando ali, funcionou. O Evandro teve chance de finalizar sozinho da entrada da área, o Giamota teve chance, o Diego Pituca teve chance. Então, assim, ofensivamente, a ideia do São Paulo funcionou. Agora, defensivamente, não funcionou. E não funcionou como saiu o gol. Saiu o gol de um cruzamento pelo lado esquerdo para o centro da área. Onde estava o Luan Pérez na jogada? Se você perceber bem, fica aquela sensação de que o zagueiro que quer ser lateral, muitas vezes ele não é nenhuma das duas coisas. Na hora do cruzamento, o Luan Pérez não estava aberto como um lateral para impedir o cruzamento e nem estava dentro da área para impedir o cabeceio. Ele ficou no meio do caminho. Isso acontece porque o cara não está acostumado a jogar ali. Ele ficou no meio do caminho, a gente tomou o gol do Atlético Paranaense. Então, repito, só para deixar claro mais uma vez, quando a gente fala que jogou com 3 zagueiros, em nenhum momento a gente fala, ele jogou com uma linha de 3. A gente fala que jogou com 3 zagueiros, que são jogadores com uma determinada característica de jogo. Todos eles são iguais ali, seja o Veríssimo, seja o Luan Pérez. E o trabalho do São Paulo é muito bom. Poderia ser melhor se ele não fosse teimoso e insistisse em um esquema que certamente, provadamente, já tá claro que não funciona. Então, se você quiser acompanhar os nossos comentários durante o jogo, para falar, tá falando depois do jogo, a gente falou ontem, antes do jogo, tá aqui no nosso canal no YouTube, tem a transmissão, acompanha ali. A gente falou exatamente o que aconteceu, que ele ia tomar cartão, corria o risco de ser expulso, e ele acabou sendo expulso, o Luan Pérez. Então tá lá para não dizer que a gente falou depois do jogo, né? A gente falou durante o jogo.
são 30 pontos disputados, 3 pontos ganhos. Com esses 27 pontos a mais aí, o Santos estava... É lógico que não iria ganhar os 30 pontos, né? É utópico pensar nisso, mas o Santos poderia estar numa condição no campeonato muito melhor. Sampaoli é ótimo técnico, o Santos é um time bem treinado. Esquema com 3 zagueiros, não estou dizendo linha de 3, mas com 3 zagueiros não funciona. Deixe seu like aqui no nosso canal, hoje tem live no nosso perfil no Instagram. Acompanhe todas as nossas plataformas aí para ficar bem informado sobre o Santos. Abraço, até mais.